Aleluia, amém, irmãos? Aleluia, quarta-feira! Oh, quarta-feira é o dia do fogo do Espírito. Quarta-feira é o dia dos vencedores. Senta aí no seu lugar em nome de Jesus, você que pode. Aleluia, momento maravilhoso. Daqui a pouco a gente tem mais. Aleluia. Glória a Deus, hoje é o 10º dia da campanha. Fala para quem está do seu lado, fala assim, está firme no jejum e na oração. Amém. O prédio da igreja está aberto das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Para você escolher um horário e vir com a sua equipe, com a sua célula abençoada, aqui orar e jejuar, tirar uma foto bem bonita. Hoje é o 10º dia. Se você já leu, você sabe do que nós vamos falar. Se você não leu ainda, preste atenção em mim. Hoje nós vamos falar sobre o remédio para a ansiedade. Você sabe que a ansiedade é um negócio complicado, é ou não é? Ansiedade é mal de quem, pastora? Dos coléricos? Do também? Ansiedade de quem? Do melancólico? Tem melancólico aí? Você sabe, querido, ansiedade é um negócio complicado. Esse é um mal que inevitavelmente pega você em alguma área da sua vida. E nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso. É porque constantemente vem a tentação para vivermos ansioso. Você sabe que ansiedade é um excesso de futuro. Não quer dizer que é que nem a depressão. A depressão é o excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. Não é pecado você olhar para o futuro, mas quando você vive em função do futuro, isso te torna ansioso. Você deixa de viver o agora. E você sabe, querido, essa lição de hoje fala muito sobre isso. Falamos um pouco sobre, nesses 3 dias sobre a ansiedade. E hoje eu quero falar sobre o remédio para a ansiedade. Amém? Você quer sair daqui hoje com o medicamento necessário para que você viva feliz? Em Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 34, diz assim, ó. Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos? Por que Jesus fala 2 vezes sobre comer e beber, né? Será que é um mal do crente? Comer e beber? Acho que ele já estava avisando aqui, né? Ou como que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que você precisa de tudo isso? Fala assim comigo, sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, comida, bebida e roupa. Portanto, não vos aquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então, no 10º dia, fala sobre o remédio para a ansiedade. Lembrando que a ansiedade é o excesso de futuro. Sabe, querido, Jesus, ele nos revela um remédio para a ansiedade. E de uma forma graciosa, ele nos apresenta os argumentos para nos libertar do jugo, sabe, insuportável da ansiedade e do medo. A expressão que Jesus usa, ele se refere ao povo que estava preocupado com relação ao que vestir e ao que comer. Jesus faz uma comparação com Mamon. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao dinheiro, a Mamon. Sabe, Jesus, ele considerou que todo ser humano busca por alguma coisa. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você busca por algo? Sabe, não é natural que as pessoas vivam sem alvo na vida. Todo mundo precisa de um alvo, todo mundo precisa de um propósito, todo mundo precisa mirar em alguma coisa, porque senão você não vai para lugar nenhum. É assim ou não é? E você sabe, querido, nós precisamos ter ambição por algo, mas essa ambição, porém, pode ser positiva ou negativa. Nós podemos ter ambições em Deus, sabe, e ambições por sucesso ou dinheiro. A ambição da pessoa que, sabe, que é pelo dinheiro, vai levar ela a sérias consequências. Sabe, em função disso, o Senhor, ele coloca a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar o dinheiro e a sua segurança. Você sabe, querido, nós precisamos entender que o Senhor, ele é o nosso suprimento. Esse versículo é muito forte, porque o Senhor, ele nos traz uma revelação tão forte. E justamente é no momento quando Jesus, ele envia os seus discípulos, ele diz: quando vocês forem, não fiquem ansiosos. Você sabe, querido, nós estamos já cumprindo o ID, nós já estamos no caminho, e ouça a voz de Jesus falando isso para você: não fique ansioso. Sabe, quando nós temos uma ambição negativa, ela acaba se tornando em nós ansiedade, angústia. No entanto, nós precisamos viver, sabe, debaixo do descanso, porque quando nós vivemos angustiados, ansiosos sobre o nosso futuro, sabe, querido, nós vivemos longe daquilo que Deus tem para nós. Fala para quem está do seu lado, fala assim: descansa. Nós precisamos vencer a ansiedade. Fala assim: você quer vencer a ansiedade? Sabe, Jesus deixa algumas bases para que nós possamos vencer a ansiedade. Primeiro, vencemos a ansiedade quando vemos o real valor das coisas. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você é valioso demais. Você sabe quanto que você vale? Você sabe quanto você vale? Você vale o sangue de um homem inocente. Tem coisa mais valiosa do que o sangue de Jesus? Você sabe, querido, no versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você é muito valioso. Poderia até cantar aquela música, né, do Anderson Freire: você é o espelho. Canta no olho do seu irmão para ele chorar, vai, canta isso aí, canta olhando para ele. O mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Aleluia! Nossa! Glória a Deus, está afinado. O povo dessa igreja é lindo demais, afinado no ritmo, no tempo, tudo certinho. Meu Deus do céu. Sabe, querido, você é precioso demais.
Sabe, em outras palavras, nós não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. Você é importante para Deus, mas existem coisas que não são importantes, que nós geramos a nossa vida em torno disso. A vida e o corpo é que são mais importantes. Sabe, penso que o Senhor quer que vivamos no nível acima do terreno. Você sabe, querido, os animais é quem vive em função de comer, beber e se reproduzir e morrer. Nós não podemos viver nesse ciclo. Nós temos uma vida eterna daqui para frente. Sabe, nós precisamos viver debaixo do descanso. Pastor, mas não é importante comer? Mas você é mais importante do que isso. Pastor, não é importante pagar as dívidas? Mas se você ficar ansioso com as dívidas, vai se pagar? Vai ou não vai? Eu acho que vai sim, pastor. Deus vai ver meu sofrimento e vai pagar minha dívida. É assim que funciona? Deus, ele entra a seu favor quando você entra debaixo do descanso. Sabe, querido, é fundamental que nós possamos viver no descanso. Nós precisamos transcender. Nós não podemos ser criaturas que só bebe, come, dorme e morre. Você precisa deixar um legado para uma próxima geração. Amém? Sabe, a primeira coisa que a gente aprende para que a gente possa vencer a ansiedade, sabe, é entender o valor das coisas. E você tem um grande valor para Deus. Amém? Sabe, a vida é mais do que alimento. O Senhor, Ele quer que tenhamos atitudes corretas. Se os nossos olhos forem bons, sabe, vamos enxergar a vida e não o alimento, o corpo ou só a roupa. É muito bom você comprar uma roupa, é muito bom você comer do bom e do melhor, mas se você vive a sua vida em torno disso, você não está vivendo o melhor dessa vida. Você não está vivendo o melhor que Deus tem para você. Amém? Sabe, a nossa visão determina a nossa prioridade. Sabe, nós não podemos devotar a nossa existência em buscar conforto só e bem-estar. Nós precisamos buscar entregar a nossa vida a Deus, buscar viver no descanso. Sabe, uma vez eu vi um vídeo que falava sobre a eternidade, não sei quantos já viram, que o rapaz ele usa um exemplo de uma corda que vai até o fim do palco, e num pedacinho pintado da corda, ele fala assim: essa aqui é a sua vida, o restante dessa corda é a vida eterna. E às vezes a gente quer viver toda a nossa vida, a gente quer viver intensamente, aproveitar tudo que precisa, viver, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, gasta toda a sua energia em coisas que realmente não são importantes. Tudo isso você precisa fazer, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa se vestir bem, mas quando você gira a sua vida em torno disso, você perde o principal foco da vida, que é descansar no Senhor e se guardar para uma eternidade. Sabe, você vence a ansiedade quando você entende o valor real das coisas, e você é muito valioso. Sabe, nós vencemos a ansiedade quando nós entendemos o valor que nós temos para Deus. Entenda que as coisas ao seu redor têm muito menos valor do que você tem. Você tem muito valor para Deus. Amém? Sabe, nós precisamos entender também que no versículo 26 ele diz assim: observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Fala que está do seu lado aí, fala assim: você vale mais do que um passarinho. Talvez você pense assim: poxa, mas eu não valho nada, pastor. Vale sim, você vale mais do que um passarinho. Pelo menos, mais do que um passarinho você vale. Sabe, se Deus cuida dos passarinhos, será que não pode cuidar de você, querido? Pastor, até os passarinhos tem o seu parceiro. Será que Deus está olhando para mim? Até passarinho tem casa e eu não tenho. Até passarinho se alimenta bem e eu não estou comendo direito. Sabe, querido, no tempo certo, o Senhor vai fazer com que uma maior glória se manifeste sobre a sua vida. O que você tem que fazer é entrar no descanso, para que você possa vencer a ansiedade na sua vida, esse excesso de futuro. Você precisa entender que você tem muito valor para Deus. Amém? Sabe, Jesus disse que valemos muito mais do que as aves. Se Deus cuida delas, cuidará de nós também.
Quando não compreendemos a nossa importância para Deus, querido, nós nos afogamos em ansiedade e angústia. Você sabe, querido, eu já vivi um tempo de ansiedade e angústia na minha vida. Teve um tempo que eu vivi perguntando para Deus: Senhor, quando que isso tudo vai acontecer na minha vida? Meu Deus do céu. Você já se pegou assim? Você já parou em um momento da sua vida e se colocou cheio de pontos de interrogação? E você pensa assim: pastor, estou vivendo isso agora. Parece que nada dá certo, por mais que eu tente, por mais que eu faça, parece que não anda. Sabe, querido, Deus cuida de você. Deus se importa com você. Você é muito valioso para Deus. Sabe, nos momentos de ansiedade da minha vida, não foi acrescentado nada. Fala a verdade. Sempre quando você fica ansioso, sem dormir, e você sabe que algo interessante sobre a ansiedade, que dá até dor de barriga, é ou não é? Quem está ansioso nem consegue dormir. Como é que você entra no descanso se você não dorme direito? Sabe, quando você está ansioso, nem comer você consegue. Quando você está ansioso, aquilo que era tão simples de se fazer, você não consegue mais. A ansiedade não leva você a lugar nenhum, a não ser a destruição, a angústia, a morte espiritual. Sabe, querido, para que você vença a ansiedade, você precisa entender que você tem um valor para Deus. Deus, Ele se importa com você. Se Deus se importa com os passarinhos, imagine se Ele se importa com você. Sabe, querido, entenda isso. Quando não compreendemos a nossa importância para Deus, nos afogamos em ansiedade e angústia. Não há nada tão pequeno em nossa vida que não seja importante para Deus. Deus, Ele se importa com as mínimas coisas da sua vida. Com os mínimos detalhes do seu dia, Deus se importa. Sabe, querido, eu estava até compartilhando com os líderes alguns dias atrás. Quando você lê a história de Abraão, de Sara, de Isaac, no meio dessa história também tem uma serva chamada Agar. E é um momento muito confuso ali na Bíblia, quando Deus fala assim para Abraão: manda embora a serva com o menino. E a serva vai embora com o menino, com um pedaço de pão e uma vasilha d'água. Acaba o pão e acaba a água. A mãe começa a chorar, dizendo: meu filho vai morrer de fome. O anjo vem e aparece para a serva e diz: por que você está chorando, mulher? Olha o poço aí do seu lado, pega a água e dá para o menino. Eu vou fazer dele também uma grande nação. E você sabe que a serva colocou o nome daquele lugar de Deus vê. Colocou o nome de Deus vê, porque Deus viu ela. Você sabe, querido, por mais que você se sinta insignificante, servo do servo, eu sou o servo do servo. Por mais que você se sinta insignificante, ainda assim Deus te vê. Deus se importa com você. Amém? Deus se importa com as pequenas coisas do seu dia a dia. Sabe, naquele dia difícil, que as coisas deram tudo errado, que você acha que está só, Deus se importa com você e viu que tudo deu errado. E Ele está preparando um plano maravilhoso para que você dê a volta por cima e que a glória seja ainda maior do que a vergonha que você passou. Sabe, Deus se importa com você. Fala para quem está na sala, fala assim: Deus se importa com você. Sabe, um outro aspecto para que você vença a ansiedade, você precisa, sabe, para vencer a ansiedade, nós precisamos perceber o quanto ela é inútil. O quanto a ansiedade não vai nos ajudar a resolver nada. Mateus 6, 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você está tão ansioso pela sua conta no vermelho. Você acha que a ansiedade sua, a sua falta de sono, esses dias quase que eu me peguei ansioso com dívidas, quase. Aí você pergunta para mim assim: pastor, então tá pago? Tá nada, eu estou tranquilo. Se eu ficar ansioso, não vai pagar também? Uma hora Deus vai prover. Sabe, querido, se você ficar ansioso com a sua conta no vermelho, ela não vai ficar no azul. O ansioso não consegue nem pensar direito.
A gata estava ansiosa demais porque o menino ia morrer e nem conseguiu ver o poço que estava do lado dela. E ela preocupada com o menino que ia morrer. O ansioso não consegue pensar direito. A ansiedade não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a destruição e a angústia. Você está ansioso para que as coisas aconteçam rápido na sua vida. A ansiedade não vai fazer com que acelere as coisas, só vai diminuir o tempo. Quando você está ansioso e você olha no relógio, só passou 2 minutos. Você precisa esperar 8 horas para que a coisa aconteça. Você olha no relógio, depois de 10 minutos, ainda passou 1 minuto. Sabe, querido, o ansioso não vai a lugar nenhum a não ser viver angustiado. Sabe, o terceiro argumento de Jesus, sabe, é que fica ansioso, não muda situação nenhuma. Você ficar ansioso não vai mudar em nada na sua vida, não vai aumentar nenhum côvado. Então descanse, desfrute da presença do Senhor. Pastor, mas o que eu faço? Descanse. O que eu faço, pastor? Estou no vermelho. A ansiedade sua não vai mudar em nada. Descanse. Senhor, o que eu faço? Eu oro para quê, Senhor? Uma porta de emprego ou para abrir um empreendimento? Senhor, o que eu faço? Vou vender bala no farol ou vou fazer bolo para vender? Senhor, sabe, quando você descansa e pede sabedoria para Deus, a Bíblia fala que Deus dá gratuitamente. Você só encontra sabedoria quando você descansa. Sabe, querido, descanse no Senhor. Não podemos acrescentar um côvado à nossa vida com a nossa ansiedade. Portanto, a ansiedade é completamente inútil. Fala bem alto para a sua alma ouvir isso. Fala para a sua alma agora. Fala assim: ansiedade é inútil. Então não adianta você viver ansioso. Você vai estar vestindo uma roupa que não cabe mais em você. Amém. Versículo 28. Versículo 28. Diz assim: vencemos a ansiedade pela fé. Versículo 28 diz assim: porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão... Você sabe quem era Salomão, querido? O homem mais rico da Bíblia. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Sabe, querido, nós vencemos a ansiedade pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ansiedade é excesso do futuro. Fé é o firme fundamento das coisas que não. É totalmente contrário. Sabe, nós vencemos a ansiedade quando nós andamos pela fé. Andar em fé é descansar, é literalmente falar assim: Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que já é meu. Minha conta está no vermelho, mas eu creio que vai ficar no azul. Essa dívida, Senhor, me assustou ontem, mas hoje eu estou no descanso. Sabe, o desespero para que as coisas aconteçam, Senhor, é real, mas eu vou entrar no descanso. A Tua palavra diz, Senhor, que os Seus pensamentos são maiores que os meus, Seus caminhos são mais elevados que os meus, Senhor. Eu vou descansar no Senhor e vou descansar no Seu amor. Sabe, querido, o Senhor, Ele se importa com você. Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé, ou nenhuma fé. Nós precisamos compreender que a ansiedade é pecado, querido. A ansiedade é fruto da incredulidade. A incredulidade é aquele que chama Deus de mentiroso. Deus disse que cuida de nós, mas o incrédulo ansioso pensa que Ele mente e que vai deixá-lo na mão. E assim agride o caráter de Deus. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós precisamos confiar no amor do Senhor. A única forma de você vencer a ansiedade é andando em fé.
Sabe, nós vencemos a ansiedade também conhecendo Deus como Pai. Fala para quem está falando assim, fala, conheça Deus como Pai. No versículo 31 ao 32 diz assim: portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe o que necessitais de todas elas. Vosso Pai, o seu Pai, sabe de tudo aquilo que você necessita. Mas se você vive ansioso, você não consegue nem pedir para Deus. Se você vive ansioso, você não consegue nem sentar na mesa para desfrutar da presença de Deus. Se você vive ansioso, você quer correr e conquistar tudo com a força das suas mãos. Mas a Bíblia fala que o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai sabe que você necessita de todas essas coisas. E como que eu acesso Deus? Quando eu entro no descanso. Quando eu desfruto de um momento de paz no meu coração, eu consigo dizer, Pai. Mas quando eu estou ansioso, eu tiro Deus do centro da minha vida e vou tentar resolver tudo com a força das minhas mãos. Sabe, querido, a ansiedade não vai fazer com que você acesse aquilo que Deus tem para você, pela fé, e o amor que você tem, o amor que o Pai tem por você, é o que vai fazer com que você acesse tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe, é precisamente no Sermão do Monte que o Senhor Jesus nos revela Deus como Pai. Sabe, até então o judeu, ele não se refere a Deus como Pai. Eles sempre se referem a Deus apenas como Deus. Sabe, se desejarmos vencer a ansiedade, nós precisamos ver Deus como Pai. Sabe, pois tê-lo apenas como Deus nos coloca numa posição de termos insegurança. Porque às vezes nós não vamos saber se nós estamos realmente cumprindo todos os requisitos que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos chegar diante de Deus como Pai. Porque como Pai nós temos livre acesso, nós temos intimidade de sentar, correr, de abraçar, de deitar, de pular, de pegar no rosto. Mas quando nós temos Deus apenas como Deus, nós precisamos viver debaixo da lei, nós precisamos acreditar que nós estamos seguindo a risca. Mas quando eu tenho Deus como Pai, quando eu creio que eu sou filho, eu tenho livre acesso e liberdade na presença de Deus. Sabe, nós somos filhos queridos de Deus, e se confiarmos, Ele cuidará de nós. Fala para quem está do seu lado, fala assim, descansa, que Ele cuida de você. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Sabe, querido, na velha aliança as pessoas viviam debaixo da escravidão e do medo de Deus. Hoje nós não precisamos mais viver assim, porque nós somos feitos filhos de Deus. Sabe, pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. E o Espírito, sabe, Ele nos faz se tornar herdeiros com Cristo. Nós nos tornamos filhos. Sabe, essa expressão hebraico, Abba, Pai, não foi colocado aqui por acaso. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem aos seus pais, ainda hoje em Israel. Sabe, a melhor tradução para isso seria paizinho. Quando Jesus chama Deus de Abba, ele foi acusado e condenado por isso. Como assim? Está chamando Deus de paizinho? Ele é grande, ele é o Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Como chama Deus de paizinho? Mas isso fala de intimidade. Sabe, é uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o Pai. Chamar Deus de Abba. Naquele tempo as pessoas se relacionavam com Deus debaixo do medo. Hoje, porém, nós podemos clamar pelo Paizinho, Abba, Pai.
Você consegue respirar fundo e falar isso no seu lugar? Abba, Pai. Sabe, tire da sua mente a imagem de um Deus distante de você, sabe, que precisa persuadir e vir ajudá-lo. Se eu clamar, se eu fizer, Deus vai vir, sabe, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu cumprir as ordens, se eu cumprir as leis, se eu cumprir as regras, eu não cumpri, Deus está irado comigo. Tire essa imagem da sua cabeça de um Deus distante. Sabe, isso é um engano maligno. Tudo que você precisa fazer é clamar por Abba Pai, Papai, Paizinho querido. Sabe, nós vencemos a ansiedade buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, queridos, referidas pelo Senhor, são acrescentadas quando nós buscamos primeiro a justiça do reino. Sabe, Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Por isso que nós devemos buscar paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque quando nós buscamos isso, nós estamos buscando a justiça de Deus. Quando cremos que somos justiça de Deus em Cristo, temos paz, temos alegria. Declare no seu lugar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Sabe, quando você declara isso, eu sou justiça de Deus, você tem que declarar corretamente: eu sou justiça de Deus em Cristo. Você não pode deixar Cristo de fora, você tem que declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Queridos, isso é poderoso, isso é uma afirmação que tem que estar na sua boca todos os dias. Sabe, esse é um sinal de que estamos seguros e sem medos. Paz e alegria mostram uma vida sem medo. Uma pessoa que está em paz, ela não está com medo. Uma pessoa que está alegre, ela não está triste. Ou ela está alegre, ou ela está triste. Quando nós somos justiça de Deus, nós temos alegria e paz em nós. Sabe, quando não cremos na justiça que procede da fé, nós vivemos cheios de medo. Sabe, tememos não ter o suprimento de amanhã. Ficamos assustados quando vem a crise. É ou não é? Sabe, eu te entendo, querido. É muito difícil quando vem uma crise. É muito fácil lidar com as dificuldades no papel. Eu sei que na pele é muito difícil quando você perde alguém muito querido. Quando você contava com um valor financeiro e aquele valor você já não tem mais. Eu sei que é muito difícil. Quando você tem um empreendimento e você precisa ter que mandar a gente embora ou ter que fechar as portas porque você não consegue dar conta. Eu sei que as crises são momentos muito difíceis. Sabe, mas você precisa entender que mesmo em meio às crises, o Senhor está com você. O Senhor, porém, disse que não deveríamos ficar ansiosos, mas buscarmos a justiça do reino. Sabe, querido, se algo fez com que você perdesse, descanse no Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquilo que antes foi vergonha para você, o Senhor fará vir sobre você dupla honra. Ainda não acabou a sua história. Talvez pareça que você retrocedeu muito na sua vida, mas é como uma flecha. Às vezes o Senhor te puxa para trás, para que você possa ir mais longe. Continue crendo, continue confessando, continue descansando, porque vale a pena. Sabe, o que é a justiça do reino? Será que é a minha própria justiça, aquela que eu conquisto pela minha obediência, por cumprir os mandamentos? Certamente que não, querido. Sabe, a justiça do reino é o dom da justiça. Nossa justiça hoje não é a nossa obediência, mas é a obediência de Cristo que nos foi imputada, querido. Sabe, a justiça de Cristo nos foi dada como um dom. Você crê nisso? Sabe, é por isso que Paulo diz que a justiça, que o justo ele viverá pela fé. Por que o justo ele vive pela fé? Simplesmente porque ele não vê em si mesmo a justiça. Sabe, Deus diz que vê a justiça de Cristo em nós. Por isso
Simplesmente nós devemos viver pela fé, crendo em sua palavra. O justo vive pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 6 a 8 diz, olha lá: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso você só tem através da justiça. Sabe, nós somos justos também porque Deus jamais nos imputa justiça, nos imputará pecado. A verdade é que os nossos pecados, queridos, sabe, os nossos pecados, das nossas iniquidades, Ele jamais se lembrará. Para Deus a questão do pecado está resolvida. Por isso Ele nos vê como justos. Fala para quem está do seu lado, fala assim: você é justo em Cristo. Amém. Sabe, a verdade, porém, é que hoje a justiça é um dom que nós recebemos. Por isso que o Senhor disse que nós devemos buscar a justiça do reino e não a justiça própria. Amém. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é algo que tem sido muito mal interpretado. Sabe, no decorrer da história, muitos têm interpretado isso muito mal. E existem 3 compreensões erradas que nós precisamos evitar. Primeiro, os crentes não estão isentos de trabalhar. Amém? Fala para quem está do seu lado, fala assim: você tem que trabalhar. Amém? Como assim, pastor? Você está falando de descanso? Eu achei que eu tinha que ficar de boa. Você precisa trabalhar. Amém? Nós não podemos ficar sentados esperando, dizendo que Deus proverá, sem fazer nada. Temos de trabalhar. Paulo disse que quem não trabalha também... Está vendo que você sabe? Nós precisamos trabalhar. Mas diferentemente de muitos, nós trabalhamos debaixo do descanso. Nós trabalhamos debaixo de uma resposta certa. Amém? Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você precisa trabalhar. Amém? Precisa trabalhar. Não adianta você acordar 10 horas da manhã e dizer: eu estou no descanso. Deus vai mandar um trabalho para mim que seja das 11 da manhã até as 3 da tarde. Pode ser que aconteça? Pode. Mas não pense muito nisso aí não, tá? Pode ser que esse emprego seu aí demore um pouquinho mais da conta. Precisamos trabalhar, amém? Sabe, enquanto você trabalha, Deus vai fazendo conexões. Deus vai te conectando a pessoas, Deus vai te favorecendo e você vai prosperando. Uma outra compreensão errada também que nós precisamos evitar: os crentes não estão isentos, sabe, da sua responsabilidade para com os outros. Deus espera que nós ajudemos a nossos irmãos até que sejamos, sabe, que nós sejamos instrumentos de provisão na vida dos outros. Amém? Nós precisamos ajudar uns aos outros. Por isso que nós somos igreja. Você sabia disso? Por isso que a palavra de Deus fala muito da igreja, de vir buscar a sua igreja, porque vai vir buscar no coletivo. Mas é só no dia do culto? Então tomara que Jesus venha no dia do culto. Não, a igreja é quando você está em casa, segunda-feira, quando você está pensando nos irmãos, fala: meu Deus, segunda-feira, você liga para alguém, recebe uma mensagem, manda mensagem no grupo, fala: bom dia, irmãos, graça e paz. Você está sendo igreja. Quando você ora por alguém, você está sendo igreja. Amém? Quando você liga para o irmão que faltou na célula, você está sendo igreja. Quando você vai para a célula, você está sendo igreja. Quando você vem para o culto, você está sendo igreja. Quando você liga para o irmão que faltou no culto, você está sendo igreja. Amém? Sabe, querido, isso é poderoso. Os crentes não estão isentos
da responsabilidade de um para com o outro. Amém? Os crentes não estão isentos também de serem prudentes e precavidos. Amém? Usar colete salva-vidas em um barco no meio de uma tempestade é previdência e não incredulidade. Não, eu sou crente. Eu vou subir nesse pé de árvore aqui para pegar essa goiaba e não vou cair. Cuidado. Amém. Sou crente, eu sou da fé. Eu vou entrar em mar aberto, sem colete, sem nada. Eu vou embora e nada vai acontecer comigo. Sabe, querido, não é errado você fazer uma previsão de uma aposentadoria na velhice. Sabe, não é errado você pagar o INSS, tá? Não é errado você pagar um seguro de vida. Não é errado você ter uma aposentadoria, ter como é que chama? Guardar dinheiro no banco. Uma poupança. Não é errado você ter uma poupança. Você sabe, querido, o errado é você andar ansioso e colocar o seu coração no dinheiro. Amém? Vocês entenderam? Então você pode pagar o seu INSS, você pode guardar dinheiro no banco, você pode fazer um cálculo da sua aposentadoria. Isso não é pecado. O pecado, o erro acontece quando você coloca o seu coração nisso, e você vive em torno disso, e você deixa de entrar no descanso para estar vivendo de acordo com isso. Os crentes não estão isentos de dificuldades. Fala, não acredito. Você não está isento de dificuldades. As dificuldades é o que vai forjar em você um caráter inabalável. As dificuldades é o que vai forjar em você um guerreiro indestrutível. É ou não é, pastora? Tem, lógico que tem. Uma mulherada braba. Uns homens brabo, guerreiro. É ou não é? Pega o boi pelo chifre. Sabe, querido, você não vai ficar isento de dificuldade. Pastor, como assim? Você está passando por uma luta muito grande agora? Você vai sair dela, mas se prepare que vai vir outras. Como assim, pastor? Está jogando maldição, está jogando praga na minha vida? Até que Jesus venha, você não vai ficar isento de dificuldades. Eu já estou te avisando para que quando vir a dificuldade, você não se frustrar e falar assim, como assim, Deus? Você falou para mim que prometeu uma vida maravilhosa no jardim do Éden? Só desfrutando da presença? Vai vir dificuldade, vai vir problemas para você resolver. Vai ou não vai, pastora? Vai, por mais que a gente não queira, principalmente num período de descanso, vai vir problema para te tirar do descanso. É ou não é? Por isso que a gente está aqui orando 21 dias, nos esforçando para entrar no descanso. Eu acho que no dia que a gente fizer uma campanha assim, 21 dias na guerra, aí vai ser 21 dias de descanso. Vamos fazer no segundo semestre, 21 dias na guerra. Aí vai ser só, aí vem gente assim no culto. Ai, irmãos, vocês são uma bênção, viu? Anota aí, pastor, pra gente fazer 21 dias na guerra. Fazer uma camisa camuflada, com um bonezinho de guerra. Ai, irmão, vocês são uma bênção na minha vida, viu? Sabe, querido, você não vai estar isento de dificuldades. Amém? E para concluir, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pode subir a equipe de louvor já. Sabe, querido, não ande ansioso. Não ande ansioso, porque isso não vai acrescentar em nada na sua vida, só vai te levar para uma vida de mais angústia. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado, como alguém que fosse dar um conselho. Fala para ele, olhando nos olhos dele, fala assim: não ande ansioso. Agora põe a mão no ombro da pessoa do outro lado, como quem fosse dar um conselho, fala assim: não ande ansioso.
Sabe, querido, o momento mais importante para que você abra mão de toda ansiedade é você entregar. Pastor, como assim entregar, pastor? Entregar os seus problemas. O que tem te deixado ansioso? Esse é o momento de você entregar nas mãos do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Antes de nós orarmos pelos pedidos, antes de nós fazermos aquele momento de oração profética pelas fotos, pela peça de roupa, pelas fotos, eu quero que você nesse momento, enquanto o grupo de louvor ministra uma canção, eu quero desafiar você a entregar. Entregar. Pastor, como que eu faço essa oração? Só dê nome àquilo que tem te deixado ansioso e fale assim: Senhor, eu te entrego isso. Eu entrego isso nas suas mãos. Eu entrego meu marido nas suas mãos, minha esposa. Eu entrego meus filhos nas suas mãos. Eu entrego minha saúde nas suas mãos. Eu entrego minhas finanças nas suas mãos. Eu entrego meu trabalho. Eu entrego meu ministério. Eu entrego tudo.